Trazer agora ao professor Humberto aqui a tela, que vai aí nos brindar também, nos presentear com o seu conteúdo ministrado aqui, compartilhado aqui com essa turma, né? Vocês sentiram aí que é uma turma de peso, né? Professor Humberto, bem-vindo. Slides em tela, a fala está com o senhor. Bom, mais uma vez queria agradecer aqui a coordenação aí do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Federal do Ceará, né? Agradecer vocês aí pelo convite, agradecer a professora Andréia Soares também por dar a oportunidade de fazer parte aqui da disciplina, né? Acho que para os alunos, para a gente também é muito importante esse momento, né? De contato, de conversar, de falar dos desafios, né? De falar também das questões que a gente tem relacionada aí à parte de preservação digital, né? E agradecer aqui ao professor Henrique também, tá? Colega de tempos aí que eu acompanho há muito tempo, acho que praticamente desde o início da atuação dele aí na área de arquivologia, acompanho e é uma pessoa que eu leio bastante e admiro bastante também. Bom, gente, quando Edivander me mandou para mim aqui o convite, né, eu fiquei pensando aqui o que eu poderia colaborar, né, com o curso do programa de pós-graduação aí da Ciência da Informação, né? Eu fiquei pensando, ele mandou a temática principal da nossa conversa, que basicamente tem a ver aqui com a produção e preservação da documentação digital, e conhecendo bem o Henrique, né, eu imaginei que ele fosse fazer a abordagem que ele fez mesmo, né? Então, eu acho que o Henrique fez aqui a abordagem do que nós temos hoje, do estado da arte que nós temos hoje, para poder conseguir fazer a preservação digital, né? E vocês vão entender um pouco o que eu estou falando no decorrer aqui da minha fala. Mas antes de começar a falar, eu queria comentar algumas coisinhas aqui com vocês, né? Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele é um trabalho de longa data, né? Principalmente esse próximo passo que eu estou apresentando aqui para vocês, ele é de longa data. Eu falo que eu estou desde do milênio passado estudando essa questão da preservação digital, né? Eu comecei a estudar a preservação digital lá no fim da década de 90, né? Comecinho dos anos 2000, quando eu fui trabalhar dentro do sistema de arquivos aqui da Unicamp, e eu fui trabalhar como analista de sistemas, né? E para mim, né, trabalhar como analista de sistemas inicialmente num arquivo, para mim não era legal. Tá? Por quê? Porque eu era uma pessoa da tecnologia, tinha acabado ali de me formar, então meu sonho era ir trabalhar num órgão de tecnologia mesmo, né, onde eu pudesse aplicar ali todo o meu conhecimento tecnológico, né? Então, a minha ideia inicial era usar o arquivo central, o sistema de arquivos ali como um trampolim para poder chegar lá no centro de computação da Unicamp, né? Falei, tudo bem,
num primeiro momento, né, eu olhei ali, eu falei, nossa, eu sou uma pessoa da tecnologia, o que eu estou fazendo aqui nesse monte de documentos, nesse monte de caixa, essas coisas, entre aspas, velhas que estão aqui, né? Então, eu me olhei ali, né, e falei, nossa senhora, o que eu estou fazendo aqui, né? Bom, passageiro, né? Logo eu vou para um outro órgão e vou trabalhar numa parte mais técnica e ligada à área de informática. Mas quando eu me vi lá dentro mesmo do AEL, né? Do AEL não, do CIARC, que é o Sistema de Arquivos da Unicamp, eu comecei, né? Todo mundo diz que em algum momento as pessoas que trabalham em arquivo, elas são mordidas por um bichinho que tem lá dentro do arquivo, né? Que conquista essas pessoas, né? Então, naquele momento onde a arquivologia digital estava surgindo aqui no Brasil, né, a gente começou a trabalhar esses conceitos arquivísticos na virada mesmo da década de 90 ali para os anos 2000. Então, eu peguei exatamente esse momento de virada da tecnologia aplicada em arquivos, né? Então, naquela época a gente falava de workflow, falava de GED, falava de CDs, falava de DVDs, né, como forma de armazenamento, mas ninguém ainda naquela época tinha alguma maturidade para dizer como preservar documentos digitais, né? Então era uma discussão muito incipiente, principalmente aqui dentro do Brasil, né? E eu me olhando lá dentro de um arquivo, junto com a coordenadora lá do CIARC na época, que é a Nery Martins, e ela já tinha essa visão relacionada à aplicação das tecnologias dentro dos arquivos, né? Então, eu comecei, nesse momento, a me apaixonar, né? E a entender exatamente por que um profissional de tecnologia estava dentro de um arquivo, né? E a partir desse momento, né, eu comecei a construir todo um estudo, toda uma prática, todo um dia a dia voltado ali para a parte da preservação digital, né? Então, eu percebi que era algo importante para a área, era algo que a gente iria consolidar dentro da arquivologia, dentro dos arquivos, né, mais para frente. Então, eu estou estudando aí os arquivos há mais de 25 anos, essa parte de preservação, gestão de documentação digital, etc, etc. Então, digo isso para colocar aqui para vocês que toda essa evolução e esse próximo passo que eu acho que nós da área de arquivologia temos que dar, vem desse estudo, vem dessa prática, vem de muita leitura, vem de muito amadurecimento, vem de coisas erradas que a gente acabou fazendo dentro dos arquivos e centros de documentação, pela falta de experiência, pela falta de teorias e práticas arquivísticas que naquela época a gente não tinha, né? Então, só para vocês terem uma noção um pouco da minha trajetória, né? Em 2006, 2007, eu escrevi esse livro aqui, junto com o Vanderlei e Renato Tarciso, né? Vanderlei Batista e Renato Tarciso, que é o Arquivística Temas Contemporâneos, né? Esse livro, ele é um livro muito legal. Foi publicado pelo Senac e foi muito utilizado pelo pessoal aí da arquivologia. Mas nesse livro aqui eu trago o que eu chamo aqui dos 10 mandamentos da preservação digital, tá? Então percebam que tudo que a gente está falando aqui, a gente já vem amadurecendo há muito tempo. Então, lá em 2005, 2006, 2007, né, que foi quando eu escrevi efetivamente os 10 mandamentos da preservação digital, a gente trouxe ali, né, os 10 mandamentos, né, eu brinco que não caiu do céu, né? Ele, na verdade, é resultado de muito estudo e ele representa aqui, de uma forma bastante didática, a questão dos princípios que eu preciso considerar para que a gente possa elaborar ali políticas de preservação dentro da instituição, tá? A maior parte desses princípios foram apresentadas aqui pelo Henrique, né? O Henrique, ele deu toda essa visão
de como nós estamos atualmente, né, do estado da arte da preservação digital, principalmente aqui no Brasil, né? Mas isso é para vocês entenderem que tudo isso que a gente está comentando hoje é fruto de muito tempo de estudo, são muitos profissionais também envolvidos nesse estudo, né? Apenas, são muitos, mas são poucos, né? Eu brinco isso, né? Porque quando a gente vai contar quem trabalha a preservação digital aqui no Brasil, é praticamente um grupo ali que a gente se conhece, né? Que a gente conhece todo mundo que atua, que trabalha nessa área. E a gente precisa de mais pessoas, né? Quem sabe vocês não se apaixonem aí pelo tema, pela preservação digital e venham fazer parte desse grupo também, tá? Assim como eu, que era da área de tecnologia, me apaixonei ali pela preservação digital, vocês que são de outras áreas, né, mas têm interesse nesse conteúdo digital, podem também participar desses projetos, participar dessas discussões, né? Eu não sou arquivista, mas eu me envolvo muito com as pessoas de arquivo, trabalho muito com os arquivistas e atuo nessa parte de preservação digital. Bom, com o tempo, eu evoluí, né? Escrevi aqui um outro livro, que é um instrumenta, né? Que é um manualzinho aqui de preservação digital, que esse aqui foi publicado aqui junto à Associação dos Arquivistas aqui do Estado de São Paulo, e é um manualzinho prático mesmo de preservação digital. Até chegar no que a gente vai falar hoje, né? Que é o tema aqui do livro que eu publiquei lá em 2023, né? E é um tema bem interessante, né? Eu chamo de Criptex da preservação digital. Ele é um livro que eu usei para escrever esse livro, né? A minha tese de doutorado, então grande parte do livro está fundamentado na tese de doutorado, mas ele foi atualizado também, tá? E a ideia aqui não é necessariamente trabalhar as estratégias, trabalhar a questão mais prática, né? Que acho que o, o Henrique trouxe muito bem aqui para vocês. Mas a ideia básica é tentar entender, dentro de uma instituição, dentro de um órgão que quer implantar e fazer políticas de preservação, tá? O que ele precisa entender, quais são os modelos que ele precisa entender e como ele pode implementar essas políticas de preservação utilizando metodologias métodos, né, e modelos que são aplicados aí à preservação digital, né? No caso, o Henrique ele trouxe aqui toda a parte técnica, né, e alguns modelos mais técnicos, apresentou para vocês o OAIS, apresentou para vocês aqui o conceito de RDC-ARC, apresentou o CIGAD, apresentou, então, várias questões que estão envolvidas com a preservação de documentação digital, mas o que eu trago aqui é uma abordagem mais conceitual mesmo, né, de como a gente precisa, o que a gente precisa e quais são os fundamentos que a gente precisa para poder aplicar dentro de uma instituição uma política de preservação digital, né? Então, a partir de agora, eu vou começar a apresentar para vocês aqui o Criptex da preservação digital, o próximo passo, né? Então, eu acho que é interessante, né? E é uma questão, né, também que complementa tudo que o Henrique falou para a gente aqui até agora, tá? Bom, eu começo aqui trazendo primeiro uma imagem aqui, né? Porque a gente, para entender aquilo que a gente precisa preservar, nós precisamos entender tecnicamente o que é isso, né? Então a gente fala em documento digital, documento arquivístico digital, falamos em várias coisas aí digital, mas no final das contas, quando a gente pensa na preservação de documentos arquivísticos digitais, nós pensamos exatamente nesse primeiro modelo que eu trago aqui para vocês. Esse é o nosso objeto. É desse documento aqui que eu estou falando, né, quando eu falo em preservação digital.
Tá? Então, esse documento arquivístico digital, ele tem basicamente aqui algumas questões importantes, né? Eu não vou detalhar cada uma delas, mas vocês podem estudar mais à frente aí. Mas esse documento arquivístico digital, ele é composto de duas coisas principalmente. Uma parte que está relacionada diretamente às tecnologias da informação, né? Que a gente usa, né? As famosas TICs, né? Que ali, basicamente, é onde aquele documento está registrado efetivamente, né? Na forma de bits e bytes, né? Aí já aproveito para mostrar umas coisinhas aqui que o Henrique já comentou com você, mas para quem nunca viu, esse é um disquete, né? Esse aqui é um disquetão, daqueles bem antigos, assim, né? Daqueles antigão, né? Então, aqui eu tenho a minha informação registrada, né? E aqui eu já tenho alguns conceitos, né? Quem que hoje vai conseguir ler um disquetão como esse, né? Mesmo que eu tenha a informação registrada, eu não tenho mais tecnologia, porque tudo isso já está obsoleto, né? E a gente sabe que as mídias digitais, elas são muito frágeis, né? Assim como o Henrique explicou para vocês. E aqui também, pessoal, eu tenho um outro suporte de documento digital, que é esse aqui, ó, que é o cartão perfurado. Então, para quem nunca viu um bit, pessoal, tá vendo aqui, ó, os bitzinhos são esses furinhos e não furinhos, né? Então, eu tenho um cartão perfurado. Eu brinco que esse suporte que eu tenho aqui, ele é o suporte mais confiável, mais estável que nós temos, né? E, coincidentemente, é um papel, né? Por que ele é um suporte digital? Porque a minha informação que eu tenho registrada nesse suporte aqui está na forma de bits, né? Que são esses furinhos que representam aí os uns e zeros, né? Agora, como é que eu vou ler esse documento, né? Aí eu não tenho mais tecnologia, tá? E eu falo sempre, pergunto para os alunos, isso é um documento digital? Tá? Aí muitos alunos levantam, professor, não, isso não é um documento digital. Por que ele não é um documento digital? Porque eu só tenho suporte com informação, mas eu não tenho os demais elementos, né, necessários para eu manifestar esse documento, né? Então, ele é, aqui no meu caso, uma peça didática, uma peça de museu, que eu uso para simbolizar isso dentro das palestras. Então, quando eu volto a falar aqui do documento arquivístico digital, que é esse modelinho que eu apresento aqui para vocês, eu estou falando disso, né? Que eu tenho uma parte que está relacionada ali à tecnologia, as TICs, né? Que é essa informação que está registrada e todos os recursos computacionais que compõem esse documento digital, mas eu tenho do outro lado ali também as características arquivísticas, né? Então, Henrique falou bastante, né? O professor Henrique falou bastante para vocês da importância dos metadados, da importância de se manter uma cadeia de custódia desses documentos, né? Da importância de enxergar esses documentos como documentos arquivísticos, né? Então, o que acontece nesse momento, né? Qual é o meu objeto? O que eu estou falando? Eu estou falando desse documento que tem uma parte de tecnologia e que tem uma parte de arquivologia. Eles se juntam e eles compõem aqui o meu documento arquivístico digital, né? Não necessariamente, né? Aí eu sei que tem gente de outras áreas que não são arquivos, mas a gente tem documentos digitais que são aplicados aí em outras áreas, biblioteconomia, o pessoal aí que produz os vídeos, né? Então, a discussão de ser arquivístico ou não, não vou entrar, mas tentem entender que esses documentos digitais, ele tem ali uma parte de tecnologia e uma parte ali que está relacionada à ciência da informação, que traz ali metadados e meta-informações que os colocam ou na arquivologia, ou na biblioteconomia, ou na museologia, ou em qualquer outra área aí do conhecimento, tá? Então, eu estou falando desse objeto, né? Por isso que eu trago aqui o objeto aqui para a gente, tá? Bom, Henrique também falou que dentro de um documento arquivístico, né, nós temos ali um ciclo de vida, que ele parte da produção desse documento,
Então, eu produzo esse documento para alguma finalidade, para alguma função dentro da minha instituição. Esse documento, ele é usado, né? Ele tem ali uma parte corrente, né? Que é o momento em que eu estou usando esse documento para tomadas de decisão, para cumprir a função para a qual ele foi produzido efetivamente, né? Então, eu tenho aqui um documento que está no momento ali de uso, né? De tramitação desse documento. Depois eu tenho uma parte onde esse documento é guardado por questões legais, né? Então, a gente tem ali documentos que precisam ser guardados por 1 ano, 5 anos, 10 anos, e tem documentos, pessoal, que a gente precisa efetivamente guardar pelo resto da vida, tá? Permanentemente, né? Então, como pensar a preservação digital para esses documentos, né? Principalmente para aqueles que precisam ser preservados permanentemente, né? Então, aqui a gente tem todo um ciclo de vida, onde a gente tem o uso do documento, a guarda desse documento por questões legais. Nós temos ali um processo de avaliação desse documento, né? Ou seja, quando ele cumpriu o tempo de guarda legal, a gente faz uma avaliação desse documento. Aí, muitos documentos, pessoal, digitais, não servem para mais nada, a gente pode jogar fora, não tem problema, a gente não precisa preservar tudo. A gente vai preservar aqueles documentos realmente que são importantes, né? Aí a gente fala que eles vão para dentro de um arquivo permanente. Ou seja, quando eles vão para dentro desse arquivo permanente, eles devem ser preservados aí longa guarda e por muito tempo e permanentemente, tá? E como pensar a preservação desses documentos permanentemente, né? Essa é a grande questão da preservação digital. É uma das grandes questões da preservação digital, né? Então, o Henrique já mostrou aqui para vocês, tá? Aqui a gente tem o ciclo, né? Onde a gente tem o arquivo corrente, intermediário e permanente, interagindo aqui embaixo com repositórios digitais, né? Aqui, o Henrique ele tinha mostrado um modelo de repositório, que é o mais tradicional, onde eu tenho ali, quando o documento é recolhido ao arquivo permanente, eu tenho ali a mudança da custódia desse documento, da pessoa que faz a custódia. Aí ele comentou que a gente precisa ter regras, precisa ser muito criterioso para fazer essa mudança de custódia, principalmente para garantir a presunção de autenticidade desses documentos que nós estamos recolhendo aqui e mudando a cadeia mudando o custodiador desses documentos, né? Então, aí para o Henrique, né, você tinha mostrado esse modelo, eu sempre fico pensando, Henrique, no modelo que a gente pudesse usar um único repositório, né, sem necessariamente passar de um repositório para o outro, né? Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, principalmente pensando na questão dos recordes contínuos, nessa filosofia toda, é uma discussão também que a gente precisa avançar um pouquinho. Mas, enfim, o importante é que esses documentos estejam sob guarda de um repositório. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente aplicar políticas de preservação digital quando a gente tem um repositório, tá? A gente sabe onde esses documentos estão guardados, esses objetos estão guardados. Por isso que Henrique comentou tanto a importância da gente ter um RDC-ARC, mostrou o modelo WISE aqui para a gente, né? Então, tudo isso faz parte dessa questão da preservação digital e faz parte ali de onde nós vamos guardar esses documentos, arquivar esses documentos no sentido de garantir ali que esses documentos eles tenham presunção de autenticidade, tenham ali uma garantia de preservação ao longo do tempo. Bom, então, com isso, vem as primeiras questões aqui que eu coloco em relação à preservação digital, né? Primeiro, pessoal, o documento arquivístico ou qualquer documento digital, a gente deve começar a pensar na preservação desse documento desde a produção. Ou seja, desde que nós produzimos esse documento, a gente já tem que ter ali políticas, né, ou princípios de preservação desse documento, né? Principalmente porque nos documentos digitais a tecnologia
eu brinco, né, que uma vez a gente trabalhou com um dia no documento, a gente vai trabalhar no outro dia, o documento sumiu e às vezes a gente não consegue mais recuperar esse documento, né? Então, muitas vezes, a perda desse documento, né, Henrique falou isso também, é silenciosa, né? A gente não sabe. Então, num dia ele está aqui, no outro dia ele não está mais. E por quê? Porque nós não pensamos na preservação desse documento desde a produção, tá? Então, é importante isso. Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas pensam em preservação só quando o documento ele ali já tem um caráter histórico, um caráter secundário e está ali dentro de um arquivo permanente. Não, a gente tem que preservar o documento desde a sua produção e pelo tempo necessário. Tá? Esse é o princípio básico. Esses dois são princípios básicos da preservação digital. Né? Então, produzi o documento, já estou ali preservando e pelo tempo necessário. Se o tempo necessário é 1 ano, preserva 1 ano, depois descarta. São 5 anos, preserva 5 anos e depois descarta. São 30 anos, preserva 30 anos e depois descarta. É permanente, vamos preservá-lo permanentemente, né? Então, pelo tempo necessário. E como é que a gente faz essa preservação? Nós fazemos aqui a preservação através de políticas de preservação, né? A professora Andréia fez aqui uma pergunta muito importante, né? Onde ela perguntou sobre como começar uma política de preservação, como montar uma equipe interdisciplinar aí para que a gente possa, de fato, construir essa política. E Henrique foi muito assertivo, né, no sentido de falar que essa equipe multidisciplinar tem que ser formada ali pelos arquivistas, pelos profissionais da ciência da informação, pelo pessoal da área de tecnologia da informação, pelas pessoas que atuam com os ambientes, né, e sistemas de negócio onde esses documentos são produzidos, né, e muitas vezes por historiadores, por advogados e pessoas que realmente conhecem ali a problemática da documentação digital, né? Então, esse é o começo. Montar essa equipe, olha, gente, a nossa missão é, de fato, sair daqui com uma política de preservação, enxergando ali quais são os documentos arquivísticos, os documentos que eu quero preservar dentro da minha instituição. Com isso, pessoal, a gente tem, de fato, ali um local de guarda desses documentos, né, que é o repositório ali onde a gente vai colocar os nossos documentos, né, e dentro dessa parte que está destacada, onde a gente vai aplicar efetivamente as nossas políticas de preservação. Então, nós vamos aplicar nossas políticas de preservação no arquivo corrente, no arquivo intermediário, no arquivo permanente, tudo e no nosso repositório. Então, tudo que está destacado aqui é onde nós devemos considerar essa política de preservação que nós estamos construindo efetivamente. Tá? Com isso, pessoal, aí eu entro na primeira questão que eu queria chegar aqui com vocês. Né? Hoje nós temos produção de documentos arquivísticos digitais, que esses documentos arquivísticos digitais eles podem ser produzidos dentro de sistemas informatizados de negócio, né? Esses sistemas informatizados de negócio são o sistema de recursos humanos, é o sistema ali de acadêmico da instituição, é o sistema de compras, né? Tudo isso faz parte aí desses sistemas que produzem documentos digitais, né? Então, eles estão ali produzindo documentos digitais, nato digitais, né? Que são utilizados dentro da instituição para tomadas de decisões e para o cumprimento das funções daquela instituição. E esses sistemas, eles produzem o que eu chamo aqui de documentos estáticos e dinâmicos, né? Então, o que eu chamo de estático? Tem algumas discussões, né? Tem algumas conversas que entendem estáticos de outra forma, tá? Mas eu não vou entrar nessa discussão nesse momento. Tá? A mesma coisa como dinâmicos, mas o que eu trago aqui, né? Que os documentos estáticos que eu trago aqui são aqueles documentos em que eu consigo guardar
os documentos, né, os objetos digitais, dentro de um arquivo de computador. Tá? Um arquivo PDF, um arquivo Word, um arquivo JPG, um arquivo TIFF, né? Por quê? Porque eles têm ali dentro daquele arquivo de computador, que está ali, né, colocado ali dentro, o documento, né, o conteúdo desse documento. Então, eu quero abrir aquele documento, eu vou lá, dou 2 cliques e ele abre ali na tela do computador para mim. Ele se manifesta ali na tela do computador para mim. Então, esse tipo de documento eu chamo de documento estático, né? Então, qualquer documento que esteja em um formato de arquivo, né? Seja ele qual for. Agora, nós temos documentos dinâmicos que eles são produzidos a partir também desses sistemas informatizados, né? Então, esses sistemas informatizados, eles manifestam ali os documentos para tomada de decisão, só que eles não viram ali um PDF, não viram um JPG, não viram TIFF, não viram nada disso. Quando a gente fecha aquele documento que foi manifestado, ele volta ali, né, entre aspas, ele é recolhido ali para os bancos de dados e volta ali, né? Então, se eu quiser abrir esse documento de novo, eu necessariamente vou precisar acessar o sistema informatizado para poder manifestar esse documento novamente, né? Ou seja, eu tenho ali documentos que eles são manifestados de acordo com as regras de negócio do sistema, são manifestados de acordo com os templates do sistema e com as funcionalidades do sistema, né? E eu tenho também aqueles documentos, né, que são gerenciados aqui pelo CIGAD, né? Henrique falou para vocês do CIGAD também. O CIGAD, ele também pode produzir documentos, não é a função principal de um CIGAD, mas ele pode produzir documentos, mas ele gerencia documentos, né? Então, ele gerencia ali e produz também documentos estáticos e dinâmicos que usam mais ou menos esse conceito que eu acabei de apontar para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem discutir um pouco mais, a gente pode aprofundar. Não vou discutir tanto para poder dar fluência aqui na minha fala, tá? Então, pessoal, aqui só para vocês entenderem, os documentos estáticos, né? Então, eu tenho aqui o TIFF, o PDF, tenho o XML, poderia ter JPG, poderia ter MP3, MP4, Movie, entre outros, né? Então, todos esses são estáticos, né? E eu brinco não, isso é uma realidade, né? Eu estou estudando aqui, eu falei para vocês, né, que a arquivologia aqui no Brasil, ela começou a ser digital a partir do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, mas somente agora, tá, a gente consegue ter alguma maturidade de preservação digital. Tá? Então, a gente está aqui há praticamente 25 anos, né, estudando digital, fazendo muita coisa, mas eu entendo que nesse momento a gente já tem maturidade, tem ferramentas, né? Henrique falou de várias aí, né? A gente tem SIGAD, tem o Ipatia do Ibict, tem o RDC-ARC, tem o Arquivemática, tem o Atom. Então, nós temos modelos de ferramentas tecnológicas, nós temos as próprias ferramentas tecnológicas, né? Que já fazem ali todo o processo de gestão e preservação desses documentos arquivísticos digitais. Tá? Então, a gente já tem aqui essa maturidade, tá? De hoje ter tecnologias e ter questões que nos permitem, sim, a fazer a preservação digital. Tá? Mas a grande questão, pessoal, é que hoje as nossas tecnologias, né, que a gente tem aqui consolidadas no Brasil, por isso que eu falo que a gente atingiu a maturidade, tá? Maturidade é uma coisa, tá, pessoal? O fazer é outra, tá? Porque o fazer a gente ainda tem muita coisa aí para poder fazer pela frente em relação em relação à preservação digital. Então, hoje nós temos uma maturidade muito grande, né? E já temos modelos e ferramentas e tudo, né? Para fazer a preservação dos documentos arquivísticos digitais estáticos, né? Que são esses que estão em arquivos de computador e eles são ali
arquivos mesmo, né? PDF. Eu posso também montar ali um conjunto de arquivos também, né? Tudo depende do pacote que eu estou montando. Mas, na realidade, eles são tratados ali como estáticos, né? Eu congelo aquele conjunto de bits e capturo para dentro de um repositório digital, tá? Então, hoje nós temos maturidade para isso. Henrique apresentou tudo isso brilhantemente para vocês, tá? Mas o que eu falo é que a gente precisa avançar mais na questão dos documentos arquivísticos digitais dinâmicos, tá? Eu brinco, mas não é uma brincadeira, que hoje a grande maioria dos documentos arquivísticos digitais, eles são dinâmicos, tá? Hoje, as pessoas usam o sistema, abre, fecha, manifesta, toma decisão, olha o documento, lê o documento, despacha pelo próprio sistema, não sei o que, não sei o que lá, e tudo isso volta para dentro e volta no sistema. É, pouquíssimos sistemas, né, hoje estão colocando esses documentos que são manifestados em repositórios digitais e guardando esses documentos, né? Então, hoje a gente tem maturidade para fazer o estático, mas esses documentos que são manifestados no dia a dia, principalmente dentro dos sistemas de negócio, a gente ainda não tem maturidade. Então, eu brinco que esse é o próximo passo que a gente tem que dar para poder realmente trabalhar preservação digital aqui no Brasil. Por isso que eu chamo essa palestra aqui no próximo passo. E no modelo que eu trago aqui dentro do Criptex da preservação digital, né, é o penúltimo capítulo ali do livro, eu falo exatamente isso. Né? Como é que eu posso fazer aqui a preservação digital desses documentos dinâmicos, né? Que é exatamente esses documentos aqui que foram produzidos, né? Dentro desses sistemas informatizados, né? O que eu preciso pensar? Quais são as questões que eu preciso pensar para efetivamente garantir a preservação desses documentos, né? E tudo isso, pessoal, parte principalmente por quê? Porque um sistema informatizado, quando a gente trabalha no dia a dia com o sistema informatizado, ele tem ali as regras desse sistema, né, as regras do sistema, os requisitos desse sistema, né, que são utilizados para poder executar as ações ali dentro do sistema, para interoperar os dados ali dentro do sistema, né? Então, eu tenho regras de sistema, que são, a gente chama de regras de negócio ali do sistema, que são as regras que o sistema tem que seguir para poder executar aquelas atividades, para poder manifestar aqueles documentos, etc, etc, né? Eu tenho templates ali que basicamente apresentam ali, manifestam o meu documento com as informações que estão lá no banco de dados, né? Então, quando a gente vai lá no nosso demonstrativo de pagamento, aquilo que a gente olha na tela ali do demonstrativo de pagamento é um documento manifestado. Ou seja, eu tenho um template ali, eu tenho as regras de negócio para colocar a informação, cada uma dentro do seu lugar dentro desse template. O template nada mais é do que um modelo do documento, e ele pega ali os dados das tabelas de bancos de dados e coloca dentro do demonstrativo de pagamento. Aí eu manifesto naquele momento o meu documento, que é o demonstrativo de pagamento. Tá? Aí tem uma opção lá, transformar em PDF, gravar em PDF. Quando você aperta nessa opção, aí sim você cria um documento estático, né? Porque você vai colocar ele no PDF e você guarda isso para você. Mas quando você fecha essa tela que você está usando, é como se todos esses dados voltassem para dentro do sistema, tá? Ah, eu quero acessar de novo esse documento. Eu vou lá, entro no demonstrativo de pagamento daquele mês e as regras de negócio manifestam aquele documento novamente, né? Se esse documento tem presunção de autenticidade, se esse documento obedece regras de negócio de preservação, a grande maioria não, tá? Por quê? Porque os informáticos que desenvolveram esses sistemas, eles não estão preocupados necessariamente com a presunção de autenticidade, com a preservação digital, eles estão preocupados basicamente em fazer o sistema funcionar e atender às demandas, né? Então,
o desafio e o próximo passo que eu trago aqui para a preservação digital é olhar esses documentos, né? E olhar com o olhar da arquivística mesmo, né? Do que eu preciso ter nesses documentos para que eu possa garantir que eles tenham forma fixa, conteúdo estável, variabilidade limitada, né? E presunção de autenticidade. Tá? Então, Henrique já falou sobre tudo isso para vocês, mas é exatamente isso. Como eu posso confiar realmente naquele documento que está sendo exibido ali? Tá? Eu tenho por trás daquele demonstrativo de pagamento, primeiro, a, a forma fixa, né? Ele tem ali o mesmo formato, né, do documento. Os dados que ele está apresentando lá, o conteúdo, ele é estático, não vai mudar. Por exemplo, se eu casei, né, mudei o meu nome de solteiro para de casamento, ele não vai mudar ali o nome de solteiro para de casado, né? Então, é um exemplo de conteúdo de conteúdo estável do documento, né? Esse documento que eu estou vendo aqui, eu confio nele, ele tem presunção de autenticidade, eu posso confiar nele? O que garante isso? E o que garante também que esse documento que foi manifestado ali está sendo preservado dentro das regras, né, e dentro das instituições. Né? Então, se eu salvei, transformei em PDF, tudo bem, eu guardei lá, eu mesmo posso preservar o documento. Mas se eu confio no produtor do documento, né, que basicamente é o sistema de recursos humanos, né, eu preciso ter lá a regra, né? Como é que será que a nossa carteira nacional de identificação está sendo preservada? Como será que o nosso imposto de renda está sendo preservado? Se eu abrir, eu consigo garantir que esse documento tem autenticidade, tem forma fixa, tem conteúdo estável, tem tudo isso? Tá? Como é que será que essas coisas funcionam lá na Receita Federal? Tá? Hoje a gente confia, mas essa confiança a gente precisa enxergar melhor, principalmente quando a gente lida ali com documentos arquivísticos. Então, o próximo passo não dá para tornar tudo estático, é isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente pensa arquivisticamente, não dá para a gente tornar todos os documentos estáticos, porque senão a gente vai criar repositórios gigantescos, né? Então a gente precisa dar esse próximo passo da preservação digital, enxergar a preservação digital dentro desses documentos, né? Com isso, pessoal, no livro, né, e na minha própria tese, eu apresento esse modelo, né, um modelo conceitual ainda, né, porque eu ainda não vi algo parecido implementado, pelo menos em nenhuma instituição aqui no Brasil, mas um modelo que permita aqui, né, uma solução, né? A solução aí eu brinco com vocês, a solução é tornar os documentos digitais estáticos e usar as tecnologias existentes ou dar o próximo passo? É lógico, né? Tem muitas instituições que a maturidade que a gente tem é essa, né? Então vamos usar. Eu não sou contra a gente tornar os documentos estáticos, né? Eu estava na semana passada com o pessoal lá do IBICT, né, discutindo o IPAT, eu estava lá no TCU, né, no Tribunal de Contas da União, discutindo também modelos de preservação, né? Então, o modelo IPAT, ele vai ali, pega o documento que está sendo gerado no sistema de negócio, torna ele estático, captura para dentro de um repositório digital, tudo isso é maravilhoso, não estou sendo contra isso, mas essa é a opção que a gente tem nesse momento, tá? O que a gente precisa pensar é assim, vamos dar o próximo passo, vamos pensar em como fazer a preservação desses documentos arquivísticos dinâmicos, né? E sim, aqui é uma figura que eu trago, né? Então, o que eu tenho aqui que não está destacado é modelos que já são consolidados, né, da preservação dos documentos estáticos, né? Então, eu digo que o que não está destacado a gente consegue fazer, mas o que está destacado, desculpa, o que não está destacado a gente consegue fazer. O que está destacado que é o nosso desafio, que é o nosso próximo passo. Então, com isso, eu trago aqui um modelo, né, que ele traz aqui, eu não vou entrar na discussão desse modelo, mas basicamente ele traz aqui para a gente uma forma
primeiro, de entender a produção desses documentos, tá? De entender como esses documentos eles são produzidos, né? Para depois a gente entender, né? Eu entendo a produção, aí depois eu coloco aqui os meus requisitos, né? Para eu poder fazer a preservação desses documentos. O que eu quero? Que ele tenha forma fixa, que ele tenha conteúdo estável, que ele tenha variabilidade limitada, que ele seja independente de sistemas informatizados, tenha presunção de autenticidade, tenha cópias de segurança. Então, eu trago tudo isso para poder propor um modelo que é fundamentado, né? Esse modelo que eu trago para vocês aqui, ele é fundamentado em algumas questões, né? Primeiro, entender que existirão vários ciclos de migração desse documento, né? Então, a migração é a mudança de uma tecnologia para outra, né? E eu não sei que tecnologia, né? Henrique explicou isso para vocês, a gente nem imagina que tecnologias virão aí pela frente, mas a gente sabe que nós vamos ter que preservar esses documentos digitais que nós estamos produzindo hoje nas novas tecnologias, né? No que virá pela frente. Então, vão passar por vários ciclos de migração, de acordo com a obsolescência de cada um desses documentos, né? Que a gente vai usar ali técnicas confiáveis de migração desses documentos, né? Então, isso é um fundamento. A outra coisa também que eu considero são as regras de produção desse documento, tá? Que estão dentro desses sistemas informatizados, né? Para eu manifestar quais são as regras que eu utilizo para fazer essa manifestação desse documento, né? Então, isso é importante. Entender também os templates, né? Os modelos em que esses documentos são apresentados na manifestação ali final do documento. Saber que esses documentos estão em bancos de dados, né? Tá? Entender que esses documentos têm ali os elementos, né? Os elementos aqui são os metadados também que fazem parte desses documentos. Ter um selo de autenticidade, né? Ou seja, para cada vez que esse documento é levado de uma tecnologia para outra, é migrado de uma tecnologia para outra, eu ter ali um selo de autenticidade, que é onde eu garanto a presunção de autenticidade desses documentos, e ter ali cópias de segurança, que é o que garante para mim, né, o backup, né, o que garante para mim que se caso eu tenha uma perda repentina, eu consiga recuperar os meus documentos, né? Então, esse modelo de preservação digital dos documentos dinâmicos que eu apresento aqui é basicamente fundamentado nessas questões. Com isso, eu trago aqui o modelo, tá? Esse é o modelo principal, depois vocês podem olhar dentro da minha tese ou dentro do livro também, mas basicamente ele está dividido aqui em algumas partes, né? A primeira parte aqui, onde eu tenho uma série de verificações ali e as técnicas de migração que eu estou utilizando, né? Assim como a parte dos ciclos de migração, dos elementos que eu tenho esse documento, dos registros de alteração de conteúdo, dos templates e das regras de negócio para a manifestação desse documento, né? Então, imaginem que cada ciclo que eu passo, que é essa linha vermelhinha, eu preciso me preocupar com tudo isso que eu estou colocando aqui em verde, tá? Depois eu tenho aqui as minhas cópias de segurança, que basicamente ali eu tenho uma preocupação muito grande ali com os elementos, com as tabelas de banco de dados, com a questão dos templates e uma série de informações que eu preciso ter também como cópias de segurança. E, por fim, uma outra parte, né, que é fundamental também, que é a independência desses documentos aqui relacionados a ambientes tecnológicos, né, ambientes informatizados. Aqui entra numa discussão bem complexa, né, mas dentro da preservação digital, a gente tem uma discussão que a gente fala assim, né, que os nossos documentos digitais, eles precisam ser encontrados, né, e manifestados independentemente de um sistema computacional. Tá? Então, a gente tem que ter aqui essa independência. Aqui, né? Eu brinco sempre, né, que quando às vezes a gente vai num lugar, né, chega no lugar, a gente quer um documento, a pessoa fala para a gente, eu não posso te dar esse documento porque o sistema está fora do ar. Tá? E aí, se o sistema ficar fora do ar eternamente, nunca mais ninguém vai acessar esse documento, tá? Então, a gente precisa, sim,
ter formas de acesso aos documentos, independentemente daquele sistema de negócio que está colocando a documentação, tá? Com isso, pessoal, eu digo para vocês que esse é o próximo passo, né? A gente tentar enxergar esses documentos dinâmicos dentro das instituições e encontrar formas de como fazer a preservação desses documentos dentro das instituições, tá? Esse modelo que eu trouxe aqui para vocês, ele é um modelo conceitual, mas ele traz aqui basicamente a grande parte dos elementos que eu preciso me preocupar para a implementação de uma ferramenta tecnológica que consiga fazer a preservação desses documentos arquivísticos digitais dinâmicos, né? Com isso, eu encerro a minha fala aqui, tá? Dizendo para vocês, né, uma coisa que eu falo que eu só tiro quando eu tiver certeza mesmo que as pessoas estão fazendo preservação digital, né? E é uma frase que eu trago em todas as minhas palestras, que eu escrevi lá em 2003, né? Então, é uma reflexão mesmo, né? Temos muito mais a discutir sobre o documento digital antes de chegarmos a qualquer fórmula ou resultado. Porém, é assustador imaginar que, enquanto discutimos, muitos documentos foram e estão sendo perdidos. Isso é uma realidade até hoje, pessoal. Até hoje. Olha, faz 20, quase 26 anos, 23 anos que eu escrevi isso, né? Isso é uma realidade hoje. Pensando nisso, tá? Aí eu vou mostrar uma coisa bem recente aqui para vocês. Eu não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui. Vamos ver. Aqui, compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo. Compartilhar tela. Deixa eu pegar aqui uma janela. Essa aqui. Com isso, pessoal, não sei se vocês estão vendo aqui a minha tela. Deu certo? Ou precisa mudar a tela lá na coisa? No sistema, no StreamYard. Vamos ver aqui, peraí. Eu quero mostrar esse projeto aqui para vocês, pessoal, que é muito legal. Tá? Vamos ver se consegue mudar. Aí, boa. Pessoal, a gente tem um grupo que foi formado recentemente, que a gente chama de PDA+, tá? Esse grupo, que significa o PDA+? Preservação digital em arquivos para todos, tá? Esse é um grupo que foi formado, eu e Camila coordenamos esse grupo, né? Mas a nossa missão nesse grupo é, é fazer com que instituições pequenas, de pequeno porte, e que não tenham assim muito recurso ou conhecimento relacionado à preservação digital, tenham nesse site, nesse sistema que nós desenvolvemos aqui, tá? Um embrião de preservação digital. Tá? Então, isso que a gente está colocando aqui, né, logo no início, ele não foi lançado ainda, por isso que eu não estou divulgando o endereço, tá, pessoal? Mas isso que a gente está colocando aqui, crie sua política de preservação de documentos arquivísticos digitais em poucos passos, é o que a gente quer. A gente, a partir desse sistema e de um formulário que a gente está trabalhando dentro desse sistema, a gente vai permitir que as instituições, né, aí precisa ser uma instituição constituída com CNPJ, né, possa basicamente criar uma minuta de política de preservação digital, respondendo um formulário mesmo, né, personalizado, e no fim desse formulário, quando a gente aperta um botãozinho, ele traz uma minuta em arquivo doc, né, para que vocês possam usar essa minuta para uma publicação institucional, para um decreto, alguma coisa dentro das instituições que vai funcionar ali como um embrião, um princípio de preservação, um princípio de política de preservação digital dentro dos arquivos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu não vou mostrar muito aqui, tá? Mas olha que legal, gente. A gente, dentro do sistema, nós temos aqui um formulário
onde as pessoas preenchem esse formulário, tá? São praticamente 10 passos, né? Então, eu vou passando aqui cada um desses passos, né? E aqui no finalizar, ele traz aqui, ó, finalizar política. Quando eu aperto nesse botão, ele gera aqui um arquivo de computador que eu consigo fazer o download desse arquivo e ter uma política de preservação digital base ali e customizada para dentro da minha instituição, tá? E esse sistema, ele também aqui, a partir dessas perguntas que a gente faz, tá? Ele consegue aqui mostrar, inclusive, né, isso não está habilitado ainda, mas a maturidade dessa instituição, tanto em relação às questões arquivísticas, quanto em relação à preservação digital. Então, é algo que a gente quer, sim, compartilhar mesmo, né, com toda a comunidade arquivística aí, né, a gente quer compartilhar com toda a comunidade arquivística e, e é algo que realmente a gente quer que as pessoas usem, né, e vai funcionar como um embrião para que todos tenham possibilidades ali de criar as suas políticas de preservação digital, né. A gente está prevendo o lançamento desse projeto para março do ano que vem, aí a gente vai fazer uma divulgação aí em todo lugar desse projeto, e ele é um projeto que tem vários especialistas aqui no Brasil trabalhando, né? São pessoas de renome, né? Que estão trabalhando nesse projeto. E ele foi inspirado, né? Ele teve uma inspiração que eu sempre coloco aqui como crédito de uma apresentação que eu vi do professor Tiago, né? Que é o coordenador do IBICT, num evento, né, da arquivologia solidária que a gente teve, principalmente quando teve aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, ele apresentou algo semelhante para a área de biblioteconomia, né, que tinha lá um pequeno projeto dentro do IBICT. Então, você entrava lá, acessava um site no IBICT, e dentro desse site você conseguia, preenchendo alguns dados, ter ali uma minuta de política de preservação digital para as bibliotecas, né? Então, a nossa ideia de construir o PDA partiu dessa ideia originalmente aí que veio desse grupo de bibliotecas aí. Então, sempre a gente dá o crédito para eles, né? E, finalmente, né, também esse sistema que a gente está fazendo aqui, que é o PDA+, está sendo hoje hospedado lá no IBICT, né? Então, a gente tem o IBICT como um patrocinador aí do nosso sistema também. E a gente quer lançar aí esse sistema para vocês, né? Para quem quiser utilizar, já em março do ano que vem. Bom, gente, acho que é isso. Agradeço o convite, estou aqui à disposição para perguntas e fiquem à vontade, pessoal. Obrigado, professor. A gente estava aqui comentando que tivemos aí, acho que em primeira mão, né, esse site aí que o senhor mostrou, e a gente pretende aí fazer a divulgação, pode contar conosco, tá? Nas mídias sociais, enfim, o que o senhor precisar aí do nosso projeto Cocriando, certo? Eu vou passar aqui para o momento das perguntas, vou começar com um grande fã seu, que é arquivista, que está aqui na ponta, que é o Josivan. Vou passar aqui para ele. Boa noite, professor Humberto. É uma satisfação falar com o senhor. Como o Edivana disse, sou seu fã, admiro o seu trabalho, acompanho o seu trabalho desde a primeira publicação mais conhecida, né, que é o livro Temas Contemporâneos. Quando eu entrei em arquivologia, em 2007, eu sou da primeira turma de arquivistas da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, e a sua fala, a sua palestra, a sua tese, por que não dizer isso, nos instigou muito. Eu que me sinto um pouco afastado das questões tecnológicas, né? Até porque eu fui da época da datilografia, então eu sempre acho que eu estou muito afastado, mas eu acho que eu estou me subestimando um pouco, mas tudo bem. A minha questão é, assim, achei muito interessante sua fala, que o senhor agregou duas
dois pensamentos que eu não tinha pensado, duas correntes, né? Pensar em política arquivística e pensar em política de preservação. Sempre quando a gente fala aqui na UFC, a gente fala de política de preservação digital e fala de política arquivística como fossem duas coisas distintas. E elas devem estar junto até de uma forma de poder convencer, porque aqui na UFC temos que convencer da importância da preservação digital dos documentos arquivísticos, visto que nós ainda temos problemas com a preservação de documentos e suporte adicional, então o senhor imagina o caminho longo que a gente tem que percorrer. Mas eu fiquei pensando nas instituições de ensino superior, nas IFES, desde 2018, aqui na UFC, nós trabalhamos com o SEI, o Sistema Eletrônico de Informação. E a gente está trabalhando há pouco tempo, começamos em janeiro de 2018, teve um período de adaptação, treinamento, e eu fiquei pensando nessa questão dos documentos dinâmicos, né? Nós sabemos que o SEI tem essas características, né? Nós produzimos os documentos, encerramos o processo, reiniciamos, acrescentamos, unidades distintas assinam, dão sua ciência, contribuem simultaneamente, podemos escrever, produzir um documento, ao mesmo tempo várias unidades, e ao mesmo tempo nós temos a preocupação, nós arquivistas, bibliotecários, cientistas da informação, cientistas da computação, como a professora Andréa tem, que ela vem somando a nossa área. Então eu fico pensando como a UFC, ou como as instituições de maneira geral, que ainda estão caminhando nessa perspectiva, como pensar essa questão da preservação digital e também da recuperação desses documentos, visto que aqui na UFC nós temos um problema, porque nós não temos nem um CIGAD e nem temos um repositório arquivístico digital confiável. E o nosso SEI está virando uma massa documental digital. Ou seja, quando produzimos nossos documentos, nossos processos, nós só conseguimos recuperar se você tiver informação muito precisa daquele processo, daquele documento. Ou seja, não temos um módulo de CIGAD, ou o módulo de gestão documental do SEI, e nem temos um CIGAD para que possamos migrar essas informações e fazer o tratamento técnico, porque nós sabemos, e o senhor bem falou, e que temos normas, temos instrumentos normativos que auxiliam nesse processo de descrição, temos o EARC Brasil para os sistemas, o CIGAD, nós temos a NOBRAD, que apresenta critérios mínimos para descrever esses documentos, essa informação, e aqui na UFC temos várias questões a ser pensadas, mas principalmente, primeiro, como preservar esses documentos, pensando nesses documentos dinâmicos, e como agregar descritores que possam recuperar essas informações. Como o UFC, que ainda está caminhando, como nós podemos pensar nisso, convencer os gestores que precisamos pensar política arquivística junto com políticas de preservação digital. Bom, Josivan, acho que você trouxe várias perguntas numa só, né? Vou tentar comentar um pouquinho sobre cada uma delas, né? E realmente as questões são bem complexas, né? Principalmente quando a gente fala do SEI, né? Bom, mas eu vou partir do princípio, né? Quando a gente pensa em política de preservação digital em arquivos, né, ou de documentos arquivísticos digitais, a gente sempre pensa em, antes de mais nada, a gente ter uma política arquivística dentro da instituição. Tá? Então, talvez o primeiro caminho a ser trilhado não é partir diretamente para a política de preservação digital, tá? É partir por uma política em que reconheça, sim, os documentos arquivísticos da instituição, traga para a instituição as tabelas de temporalidade, os planos de classificação, né? Então, essas ferramentas arquivísticas, elas têm que fazer parte, sim, da instituição, né? Tendo esse mínimo, né,
aí sim é possível a gente começar a pensar na discussão de política de preservação de documentos arquivísticos digitais, né? Por quê? Porque a gente já tem ali um modelo consolidado base, né? Temos as tabelas de temporalidade, temos os planos de classificação, temos a possibilidade de avaliação desses documentos, eliminação e coisas desse tipo, né? Então, eu acho que esse é o começo, né? Tentar minimamente trazer um pouco para a instituição, não sei se como funciona dentro da universidade aí de vocês do Ceará, essas políticas, mas reconhecer isso, tá? Como é que a gente reconhece isso, né? Você colocou uma questão importante que tem a ver ali com os gestores, né? Não adianta nada a gente da parte técnica, né, que entende da tecnologia, que entende da arquivologia e tal, se a gente não conseguir convencer lá em cima os gestores de que isso é importante. Porque no final das contas são eles que vão patrocinar tudo isso, né, e que vão viabilizar que tudo isso aconteça, né? Então, eu me recordo, eu fiz parte de um projeto muito grande aqui dentro da Unicamp, né, que a gente constituiu um sistema informatizado chamado RedZap para documentos permanentes, né? E as primeiras ações que nós fizemos, né? Primeiro, montar ali um grupo interdisciplinar ou multidisciplinar que pudesse pensar em conjunto nessas questões, né, nas políticas arquivísticas, nas políticas de preservação, etc, etc. Né? Então, montar esse grupo, né? Isso é um grupo representativo, por isso que a gente fala que é multidisciplinar. A partir desse grupo, nós montamos um aqui na Unicamp e a primeira coisa que a gente fez foi ir na reitoria, foi conversar com o reitor, tá? E nós fomos diretamente ao reitor, né? Olha, tem isso, nós precisamos de servidor, precisamos de pessoas da área de tecnologia, precisamos fazer não sei o quê, de ambiente, papapá, papapá, explicamos toda a problemática, né? E saímos de lá. Conseguimos na primeira vez? Não, não conseguimos. Tá? Isso é uma luta do dia a dia. É uma luta que praticamente para a gente, desde o início do projeto, foi uma luta de convencimento diária da reitoria que durou ali pelo menos uns 2, 3 anos, até que a reitoria de fato entendesse a questão arquivística e a problemática dessa documentação. A partir daí, né, que a reitoria entendeu efetivamente, entendeu a importância de tudo isso, nós começamos, de fato, ali a ter uma relação com o pessoal da tecnologia, ter o ambiente ali e conseguir trabalhar num sistema informatizado que pudesse atender a todos os arquivos e centros de documentação da Unicamp, não só a um de nós. Por quê? Porque o nosso mote principal naquele momento é que, independentemente de onde o documento esteja, é um arquivo da instituição, é um documento institucional. E esse é o primeiro convencimento que a gente precisa fazer. Não é porque está na biblioteca, não é porque está lá na secretaria acadêmica, não é porque está no sistema de recursos humanos que não é da universidade. É sim da universidade. E a universidade ela tem a responsabilidade pela gestão e preservação desses documentos digitais, né? Então, com isso, a gente conseguiu amarrar o nosso projeto de repositório dentro das políticas da instituição e políticas institucionais, tá? Que valem para toda a instituição, tá? Aí, já descendo um pouco mais no SEI, né, que você colocou aqui, o SEI ele é um sistema informatizado, né, que ele tem ali uma parte que faz a gestão de documentos, mas ele não é um CIGAD, mesmo com o módulo novo que foi implementado de arquivos, ainda a gente precisa avaliar bastante para ver se ele é um CIGAD, mas sim, ele produz documentos dinâmicos que são manifestados ali e se enquadram exatamente no princípio que eu coloquei aqui, né, dele ser manifestado e depois ele ser recolhido e redistribuído ali dentro dos bancos de dados quando ele é fechado, né? E ele é usado efetivamente para tomada de decisão, tá?
como é feita a preservação disso dentro do SEI? Não sei, tá? Normalmente a gente confia muito no backup, nas instituições de tecnologia que estão implementando a ferramenta, mas o SEI por si só não tem ali ferramentas automatizadas como um Arquivemática tem para poder, primeiro, garantir ali princípios tecnológicos de preservação digital, garantir ali a presunção de autenticidade dos documentos que estão ali. Então, a confiança que a gente tem hoje no SEI está muito mais fundamentada na relação e na confiança que nós temos na informática que implementa esses sistemas, né? Então, se tem um bom backup, se tem bons servidores, se tem segurança, tudo bem, a gente confia, mas não tem tudo aquilo que a gente precisa necessariamente para garantir a presunção de autenticidade e a custódia desses documentos, né? Por fim, Josivan, o IBICT, né, ele desenvolveu um protocolo IPATIA, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas esse protocolo IPATIA, ele está vindo como uma revolução agora para a nossa área, né, de documentação digital, que ele é um protocolo que hoje a função base dele é tirar um documento que está dentro do sistema de negócio e trazer para dentro de um repositório, tá? E eu estava conversando com o Alexandre, né, que é o responsável pelo IPATIA lá no IBICT, né, e eles estão, nesse momento, trabalhando no IPATIA para poder capturar esses documentos diretamente no SEI. Tá? Então, é muito interessante. Né? Então, eles vão trazer os documentos, né, que são identificados dentro do SEI, né, que são aqueles documentos principais, para dentro desse repositório arquivístico digital. Então, eles estão customizando isso. Tá? Foi por isso que eu estava semana passada lá em Brasília, né? Fui no IBICT, fui com o pessoal lá do TCU, né? Então eles já estão fazendo um trabalho parecido com esse, tá? Mas a ideia é que, ainda trabalhando com o modelo de documentos estáticos, ou seja, para trazer para o repositório, eu tenho que tornar esse documento estático para preparar ali o meu CIP, né? Que é o pacote de submissão para dentro do Arquivemática ali, para dentro do repositório, mas tudo dentro de conceitos de documentos estáticos ainda, né? Agora, tem preservação de documentos dinâmicos no SEI? Eu acredito que não. E talvez seja um desafio, uma forma de pensar que a gente possa evoluir aí para um modelo de preservação de documentos arquivísticos dinâmicos. Acho que é isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, Josivan. Certo? Tudo respondido. Pronto, professor, vou passar aqui agora para a professora Andréa, está aqui do meu lado. Ela vai formular a pergunta para o senhor, tá? Professor, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação aqui conosco. Assim, é de uma riqueza, de uma profundidade que nos impressiona, né? E nós estávamos aqui conversando, comentando que a sua experiência, a sua vivência prática, né, lhe ajudou a ser um dos produtores de conhecimento, né, um dos nomes que fundamentam essa área aqui, né, de uma forma efetiva aqui no país e no mundo, a gente pode dizer, já é referência, então é uma grande honra tê-lo aqui. E conversamos também, né, que personagens como o próprio Edvander, como o Josivan aqui, para nós, podem se identificar, porque você começou falando aqui sobre sua trajetória, né, onde o estudo sobre o tema, o aprofundamento das soluções, veio da sua vivência, ao sentir na pele, ter que realizar esse trabalho, né, sensibilizado com as demandas que você teve que encarar no dia a dia aí. Então, eu estava falando aqui para eles que, da mesma forma, os vejo como potenciais produtores de conhecimento a partir das demandas e das vivências que eles estão encarando aqui
e das soluções que precisam ser trazidas, né, institucionalmente. E o nosso desafio aqui, até uma das razões da proposição da própria disciplina, é tentar, de alguma forma, aproximar esse universo, né, que estuda o tema, que estuda a área da preservação digital, né, da produção de conteúdos digitais, com as demandas da vida real, ou do mundo real aqui fora, porque às vezes tem um gap, né, tem um distanciamento entre aquilo que é produzido dentro da academia e aquilo que os usuários estão lá fora de fato precisando. Lhe confesso que eu mesma, né, enquanto alguém que tem formação também, como o Josivan falou, na ciência da computação, aqui, nessas discussões, nas leituras, e também hoje na sua aula e aula do Henrique, eu consigo fazer ligações, finalmente, entre aquilo que eu tenho como demanda, como produtora de conteúdo, né, como alguém que tem uma base na ciência da computação, e a parte epistemológica, né, os nomes, as nomeações que a gente vai aprendendo agora a fazer a casadinha, né, entre uma coisa e outra. Então, a minha pergunta é, como que a gente consegue, quem está estudando sobre isso, vencer esse gap, esse desafio, esse abismo, né, comunicacional, e levar essa instrução, essa informação, tanto para os usuários, produtores de conteúdo, e aqui na nossa disciplina nós temos vários produtores de conteúdo em formatos diversos, professor, repito aqui de novo, tem gente desenvolvendo aplicativo para a área da promoção em saúde em odontologia, tem gente aqui desenvolvendo curso online de primeiros socorros, né? Então, tem uma diversidade de tipos de conteúdos digitais que são produzidos aqui, e, ao mesmo tempo, a gente precisa estar encarando algumas coisas que nos trazem certo, vou usar a palavra bem forte, tá? Certos temores, medos, né? Da importância de preservar essas coisas aqui, como é sério tudo isso, né? Então, um dos aspectos que a gente está percebendo como grupo aqui estudando o assunto é a seriedade dessa temática e a responsabilidade de quem trabalha com essas coisas. E aí eu vou fazer uma ligação aqui com o que o nosso palestrante, né, anterior nos falou aqui, né, o Henrique, né? Ele traz aqui uma resposta antecipando uma pergunta nossa, o que é preciso mudar? Aí ele trouxe aqui, né, que o arquivista precisa promover um diálogo mais acessível, além de elevar sua empatia frente às necessidades e limitações do público, né? Vencer esse gap aí. E a outra coisa que ele traz é elaborar cartilhas explicativas, páginas web intuitivas, interação via redes sociais e instrumentos de pesquisas inteligíveis, porque muitas vezes a gente tem uma terminologia técnica, mas o usuário que é interessado não entende nada, né? Então, eu quero parabenizá-lo por esse passo importante, nesse sentido de auxiliar na construção da política, né, dessas políticas, através dessa ferramenta que você nos trouxe aí de uma forma já inédita, né? Mas lhe pergunto, que outras ações efetivas nós conseguimos fazer para essa realidade melhorar, a gente conseguir vencer alguns dos desafios que vocês trouxeram, que o Edvan comenta conosco, e o próprio Josivan comenta conosco aqui. Bom, obrigado pela pergunta, professora Andréia. Professora Andréia, o que você colocou, né, realmente eu tenho um pouco nisso, né? Eu sou uma pessoa que pratica e estuda tudo ao mesmo tempo, né, e que vivenciou um pouco desde o início, né, principalmente aqui no Brasil, essa questão da transformação aqui da arquivologia e pensando nessa questão do digital, né? Então, eu tenho aqui uma visão, né, que eu construí no dia a dia, no dia a dia de trabalho, e uma visão prática também, né? Então, acho que isso é uma questão. Agora, o que você colocou em relação à questão, né, de como talvez transpor algumas barreiras, né, para que a gente possa pensar numa preservação digital, mesmo em pessoas que estão em outras áreas, né? Eu me recordo muito, professor André, acho que foi 2001 ou 2002, a primeira vez que eu fui num congresso de arquivologia,
e coincidentemente a professora Luciana Durante, né, que é a coordenadora do Interpares, estava dando uma palestra nesse evento, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção, tá, na palestra que ela deu e que eu falo muito, é que no primeiro momento ela achou, né, que a profissão do arquivista, com o advento da tecnologia da informação, com os documentos digitais, ela ia deixar de existir. Por quê? Porque os profissionais de tecnologia da informação que seriam os responsáveis efetivamente pelos documentos digitais e pelos documentos arquivísticos digitais, né? Então, eu me lembro ela falando isso, né? Só que com as primeiras pesquisas dela, né, ela é uma pesquisadora que teve a origem ali na diplomática, ela percebeu que isso não é, esse pensamento inicial dela não era verdade. Por quê? Porque ela entendeu que a tecnologia e os documentos arquivísticos digitais trariam um novo significado para a profissão de arquivista. E, ao mesmo tempo, trariam ali uma renovação mesmo da profissão do arquivista, né? Só que a questão base, né, e eu acho que tem a ver com a sua pergunta, é como é que eu lido com as questões de tecnologia da informação se eu não sou um profissional da tecnologia da informação, tá? Então, como é que eu lido com isso? Como é que eu, arquivista, vou me intrometer lá na questão do pessoal da tecnologia e dos documentos arquivísticos digitais, né? A gente vem discutindo isso desde sempre, né? Desde que a gente tem lá as nossas primeiras, tivemos as nossas primeiras reuniões lá da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, do CONARC, né? Que eu fiz parte por muito tempo, a gente vem discutindo muito isso. Como é que nós vamos trazer para o arquivista, principalmente naquela época que tinha um currículo que era totalmente voltado ali para processos não digitais, para papel, coisas desse tipo, preservação. Como é que nós vamos trazer a tecnologia para esse profissional? Tá? Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar, né, em todos esses modelos que a gente conhece hoje, que hoje já estão consolidados, como o EARC Brasil, como a própria Carta de Preservação Digital, como o modelo, o RDC-ARC, né, digitalização. Então, a nossa preocupação quando a gente estava construindo esses documentos é trazer uma linguagem tecnológica que efetivamente fosse tecnológica, mas que pudesse ser entendida tanto pelo arquivista quanto pelo pessoal da tecnologia da informação. Por isso que a gente criou modelos de requisito para isso. Por quê? Porque ali tem a linguagem arquivística atrelada à linguagem da tecnologia da informação, ou seja, ambos os lados entendem aquilo. Mas esses documentos foram produzidos não pelas pessoas de tecnologia da informação, mas produzidos por pessoas que estão pensando ali na arquivologia, né? Então, com isso, a gente começou a trazer, e ao mesmo tempo, né, ainda acho que é pouco, né, a gente começou a agregar dentro dos currículos, né, das universidades, da formação, a parte digital. Então, começou a ser agregado isso. Então, a gente tenta, nesse momento, trazer um suporte, né, e uma linguagem nova e disciplinas para que a gente consiga formar profissionais ali que já tenham conhecimento, principalmente porque essa geração nova ela já é nato digital, né, já tem o conhecimento de tudo isso já numa linguagem digital. Tá? Agora, é uma coisa que eu coloco sempre, né? Eu não consigo, e isso é importante, né? Eu não consigo falar que eu vou participar de um projeto de preservação digital ou desenvolver um projeto de preservação digital se eu não entender minimamente de tecnologia. Tá? Então, é uma barreira, né, que a gente precisa quebrar, né? A gente está tentando quebrar com essas ferramentas, com cursos, com palestras, tudo isso que a gente faz, né? A gente está tentando falar essa linguagem tecnológica de uma forma que todo mundo entenda, mas não adianta, a gente precisa entender de tecnologia. E o entender de tecnologia não é só usar a tecnologia,
O entender de tecnologia, às vezes, é olhar um banco de dados, olhar a regra de sistemas, não necessariamente saber desenvolver, mas a gente precisa saber ali olhar um banco de dados, olhar uma estrutura de arquivos, conhecer o que é uma nuvem, uma infraestrutura. Então, é muito difícil a gente falar em políticas de preservação se essas pessoas que realmente vão estar envolvidas nisso não entenderem de tecnologia. Tá? Então, eu sempre coloco isso como um pré-requisito, né? E eu já vi muita gente chegar a falar para mim, Humberto, mas a minha área não é tecnologia, né? Eu trabalho lá com o papel, eu trabalho com a preservação do papel, não sei o que. Eu falei, nossa, maravilha, é fundamental tudo isso. Mas se você quer fazer preservação digital, você necessariamente precisa entender de tecnologia. E precisa entender, bater a mão na porta lá do pessoal lá da equipe de tecnologia da informação da instituição, falar, vamos sentar aqui, vamos discutir umas coisas aqui, ó. Vamos discutir o backup, vamos discutir o sistema informatizado, vamos ver onde vocês colocam aí esses documentos aí, se está na nuvem, se não está. Então, sentar lá e bater um papo mesmo. Acho que essa integração, essa união aí e essa troca de conhecimento é fundamental nesse caminho, né? Tanto para quem é da tecnologia da informação, é importante conhecer a área de documentação digital, quanto o pessoal que é da área de tecnologia também conhecer a parte do pessoal que está pensando ali na documentação digital propriamente dita. Então, acho que é isso, professor André. Não sei se eu respondi, mas é isso. Obrigado. Ok. Bom, a gente precisa ir para os momentos de considerações finais, né? Pelo avançado aqui da hora. Vou trazer a tela, se o professor Henrique ainda estiver aqui. Então, eu trago a tela para a gente poder fazer nossa despedida. Agradecer demais a vocês pela disponibilidade, tá? E deixar aí com vocês as considerações finais, iniciando pelo professor Henrique e finalizando com o professor Humberto. Novamente, agradecer o convite do PPGCI, agradecer a Universidade Federal do Ceará, agradecer os alunos. Foi muito gratificante para mim poder dividir esse momento com o professor Humberto Narelli, uma grande referência na área da preservação digital, que foi fundamental para eu trilhar ali os caminhos no início, porque quando ele chegou, isso era tudo mato, vamos dizer assim, né? Aquela brincadeira que a gente fala, assim, porque eram poucos artigos em língua portuguesa, isso também era outra barreira que a gente tinha, né? Há uns anos atrás não era tão simples traduzir coisas do inglês que nem hoje, enfim, mas já tinha alguns textos ali dele, já começando essa luta em busca de como preservar esses benditos documentos digitais. Hoje, o nosso arcabouço teórico ele é muito melhor, foi evoluindo. Acho que, de alguma forma, a gente foi inspirando novos pesquisadores, né? O professor Humberto muito mais do que eu, mas a gente sempre inspira alguém a, a ver que não é tão complicado assim. É complicado, mas não é tanto. Vamos lá, vamos lá. É uma questão importante. A preservação digital ela envolve tanto tecnologia como burocracia, como também envolve uma parte social, envolve a questão da memória. É um novo patrimônio. Então, no futuro, alguém vai precisar consultar esses materiais de hoje. Então, é uma questão de direito social mesmo. E é muito gratificante esse momento, assim, né? Por considerações finais, eu diria assim que é uma busca constante. Sempre tem que ver qual que é a tecnologia que está surgindo. Há uns anos atrás a gente nem pensava em preservação, né, em nuvem, nada assim. Hoje em dia já temos até apoio de inteligência artificial para fazer a preservação. Talvez no futuro já tenha a computação quântica. Enfim, a gente trabalha com certezas do passado e incertezas do futuro, e o presente acaba sendo todo um mix de tudo isso. Então, É o que está no fica meu meio. muito obrigado aqui.
a fala do professor Inarelli, assim, complementou muito do que eu falei, ele conseguiu ir bem à frente desses novos desafios, então foi bem dentro do esperado, que eu esperava algo extraordinário, ele cumpriu algo extraordinário, então, e é isso, é um grande momento e muito obrigado. Um abração a todo mundo. Obrigado, professor Henrique, professor Humberto. Bom, queria agradecer de novo, né, a participação aqui. Eu acho que é isso que o Henrique resumiu mesmo, né? A gente um complementou o outro e eu espero que essa moçadinha que esteja aí no programa de pós-graduação também se empolguem com essa temática, né? O pessoal que vai ver os vídeos aí no futuro também se empolguem com essa temática, porque a gente precisa cada vez mais de pessoas, moçadas, pensamentos novos, gente nova trabalhando na área, e é só dessa forma que realmente a gente vai conseguir levar a construção de políticas de preservação efetivas dentro das instituições. Então, agradecer mesmo o convite, e é isso, acho que é isso. Perfeito, obrigado. Passar para a professora Andréia, que vai encerrar esse momento. Eu gostaria de finalizar agradecendo demais a participação do professor Humberto, do professor Henrique, suas ricas experiências e conhecimentos sobre o tema, que agregaram profundamente aqui as nossas discussões na disciplina aqui de conteúdos digitais e suas técnicas de produção e preservação. Muitíssimo obrigado. É um privilégio nosso e uma honra ter também auxílio aqui do Edvander, né, e a turma toda aqui, né, trazendo essas questões e deixando esse registro, né, para que outras pessoas também possam visitar esse conteúdo e serem despertados sobre a importância dessa temática. Muito obrigada.